Informações colhidas de fontes da inteligência nos levam a acreditar que os soviéticos estavam tramando alguma coisa, não aqui, mas em outros planetas. Quando essa filmagem foi feita sobre a queda de um OVNI em Sverdlovsk, se qualquer agente da KGB ou qualquer outro agente do governo soviético tivesse colhido partes da nave feita por seres alienígenas, eles estariam bastante interessados em examinar os materiais detalhadamente. Cientistas soviéticos queriam descobrir se as partes da aeronave eram verdadeiramente de origem extraterrestre. Verificaram cada pedaço a um nível microscópico e testes de propriedades físicas e químicas foram realizados. Eles queriam tirar proveito de qualquer nova tecnologia vindas com o material colhido. Somos incapazes de resolver este enigma físico. Sua física é um tanto quanto mecânica, feita num mundo paralelo. Um tipo diferente de paradigma. Possui uma visão diferente da história. É parecido com o que aconteceria com as pessoas se uma câmera de vídeo fosse produzida no tempo em que Pitágoras viveu. Pitágoras não entenderia. Foi uma tecnologia inventada por nós. De qualquer modo, por mais que os técnicos tentem decifrar a tecnologia deles, sempre falhariam. Retornando ao Ocidente, não que o exército considere OVNIs um assunto sério, mas os soviéticos estão interessados em Roswell. Parece que de ambos os lados, discos voadores foram uma criação dos aliados e décadas depois criaram a campanha de espionagem e contra-espionagem. Muitos acreditam que as agências de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, a NASA e o Exército não possuem informações sobre extraterrestres. Para a KGB parece que tudo isso é verdade. Alguns alegam que a KGB, assim como o governo americano, talvez ainda use fenômenos ufológicos como desculpa para esconder outro assunto super secreto desde o começo. O ex-cientista pesquisador Dr. Richard Haynes nos disse: tudo o que eu tenho a dizer é que há muitos documentos da época de Stalin. E eles alegam um grande interesse no que estava acontecendo em Roswell por volta dos anos 40. Isso faz sentido do ponto de vista que um grupo de bombardeadores estava reunido. Na verdade, 4 ou 5 grupos que atacaram Hiroshima e Nagasaki ao mesmo tempo. Eram pilotos treinados. É possível entender que Moscou estava muito interessado nesse assunto. Se OVNIs fossem capturados, eles os usariam em ambos os lados. Então, era conveniente para o governo russo, quero dizer, para os soviéticos, continuar a charada que é o centro dessa informação. Existem muitas teorias e informações sobre OVNIs. Porém, pesquisadores acreditam que o governo dava mais atenção aos prováveis ufologistas que se dedicaram como forma de dar credibilidade às pesquisas ufológicas. Abduções alienígenas e teorias de conspirações são as mais plausíveis e, ao mesmo tempo, as mais visíveis. A cantora russa de rock and roll Natalia Medvedeva alega conhecer muitas pessoas que tiveram contato com aliens. Um sujeito morreu e outro ficou paralítico. Alguém ficou assim e nunca mais se recuperou. Sergei Borisovich Proskuryakov é um pesquisador russo que estuda fenômenos anormais e construções de pirâmides. Sua crença é bastante incomum. Quando deixei Minsk, um agente da KGB veio me ver. Filmaram todos os documentos que eu tinha. Eu não havia como escapar. Acredito que acabou num arquivo da KGB. Tenho informações que Miles Churchill tinha interesse, assim como a KGB, a CIA ou a estrutura presidencial dos Estados Unidos.
São indivíduos como esses envolvidos, ou alguns que acreditam que arquivos secretos foram cuidadosamente destruídos. Ambos os modos não descartam a possibilidade de investigações muito mais simples do que a caça a OVNIs ou evidências absurdas. A maioria dos pesquisadores acredita que toda a inteligência extraterrestre potencialmente encontrada deve ser estudada com muito cuidado. Se algo alienígena fosse capturado, seria trazido para as muitas páginas confidenciais do Exército, onde operações supersecretas estão escondidas desde a Segunda Guerra Mundial. Esta filmagem incrível mostra membros do Exército e aparentemente 2 agentes da KGB inspecionando um disco voador caído. O autor russo Veniamin Vereshchagin tem uma boa ideia do que vem a ser essa operação. Pelo que eu sei, as partes técnicas e orgânicas foram trazidas de Mitish. Uma amostra desse aparato foi analisada e depois levada de volta para os engenheiros. Eu soube que a parte orgânica foi separada e depois levada para Moscou. O que aconteceu depois, eu realmente não sei. A história dele parece que de fato aconteceu. Algumas pessoas alegam estarem envolvidas nessa operação de 1969. Pavel Alexandro Klimchenkov, ex-operador da KGB, vive recluso numa pequena cidade no centro da Rússia. Ele relata sobre anotações encontradas em Bariovsky. Todos acreditaram, em primeira instância, que uma parte das peças da aeronave foi feita nos Estados Unidos e Inglaterra. Mas observando o tamanho do material analisado, pode-se concluir que nenhum desses artefatos poderiam ser produzidos por nós. Pelo menos, não nas condições existentes nesse planeta. Aquela nave foi transportada do interior da Rússia para uma base em Moscou. Unindo todos os outros oficiais, eu era o único que deixava esses materiais seguros e a salvo dos outros na estação. Para provar a veracidade dessa evidência, levamos o filme para ser examinado por muitos peritos no assunto. Nós também examinamos os documentos e os comparamos com outras informações. Entre as informações, há esse relatório super secreto da KGB, referindo-se especialmente a operações Sverdlovsk Midget, onde descreve em detalhes uma operação secreta. Estes documentos se referem ao disco caído, às partes orgânicas e ao próprio filme. Havia também relatos junto ao Ministério de Defesa soviético pedindo ajuda à unidade militar número 67527. Olhamos atentamente os elementos dessas imagens como símbolos nos braços dos uniformes dos soldados. Eles consistem em símbolos usados tanto pela Companhia de Defesa quanto a Unidade Militar Soviética 67527. Eles estão usando vestimenta de inverno. Portanto, em seus casacos, os distintivos não aparecem muito. É que nos uniformes de inverno não é habitual o uso de identificações. Eles são membros de uma mesma unidade. Podemos ver isso pelas armas que são do tipo AK, muito avançadas para o exército russo, até mesmo para os dias de hoje. Esta é uma arma russa automática. Esta é claramente uma AK. Não há o que duvidar. No filme aparecem muitas armas russas.
As anotações do exame científico realizado no espécime são semelhantes às imagens da dissecação. Quando Venieman examinou o filme, ficou impressionado com o tamanho do objeto. Será que há 3 décadas os russos capturaram uma nave alienígena e seu ocupante? Se membros do exército soviético têm conhecimento da suposta queda de um OVNI, então o que aconteceu com esse ser? E onde ele estaria escondido? Em que país? Continuando nossa investigação, fomos atrás de novas informações a respeito do incidente chamado Operação Sverdlovsk-Midget. Através de alguns vestígios, como cópias de documentos do governo, fomos a um laboratório do Instituto de Ciência Biológica. Ao tentar obter relatórios sobre o indivíduo dissecado, nos deparamos com esses documentos adicionais, escritos, datados de 24 de março de 1969. Uma semana depois, os documentos indicavam que exames tinham sido realizados. E a causa da morte, hemorragia cerebral. A doutora Ryan disse que a chance disso ocorrer naturalmente é quase impossível. O Instituto de Formação é um centro privado, mais conhecido como Instituto Médico de Moscou. Mas a semelhança de lá com a do filme parece óbvia. Comparando as duas, temos essas pedras na mesa e o tipo distinto do chão. A diferença é que, outrora, experimentos médicos se tornaram rotina de aula de anatomia, com experiência de todo tipo. Atualmente, operações secretas são abertas ao público. O que encontramos nos porões do edifício são recordações de uma fase difícil, uma época em que procedimentos assim não eram abertos para o público e esses assuntos não eram tão divulgados. Quais foram os experimentos soviéticos nas décadas passadas no Instituto de Ciência Biológica? A resposta para essa pergunta ainda está para ser descoberta. E muitas questões sobre essa filmagem e sobre a Operação Sverdlovsk-Midget continuam sem respostas. Qualquer descoberta extraordinária, tal como a filmagem dessa queda de disco voador ou como a dissecação de um ser supostamente alienígena, requer uma análise mais profunda. Parece incrível que tantos elementos dessa história tenham tantas origens. O que parece que nos foi contado originalmente por pesquisadores e por testemunhas estava em documentos recuperados e, é claro, no filme. Perguntamos, esta filmagem é autêntica? Se for, representa casos reais de visitas alienígenas? Ou, como foi sugerido, esta filmagem foi criada como parte da campanha de informações da Guerra Fria? Uma outra provável possibilidade é que essa filmagem fosse apenas um treinamento militar capturado pela câmera. Mais uma vez, se houvesse realmente a queda de um OVNI, onde estão os vestígios? E o que aconteceu com o corpo do ser alienígena? Com toda essa confusão que temos aqui, a grande questão parece ser qual o significado de tal descoberta tão profunda? E se saberemos algum dia a história completa. Esperamos que tenham gostado de visitar a Rússia conosco e que tenham boas lembranças dessa contínua fonte de intriga e controvérsia. Obrigado por se juntarem a mim. Sou Roger Moore, na Red Square. Versão brasileira em GDix.